como na prova? Escrito. Não pode parecer, tem que estar escrito, certo? Vi que não é rodovia. Segunda coisa que eu vou observar, se é uma rotatória. Então, os veículos que estão lá na rotatória têm a preferência sobre os demais. Não é rodovia, não tem rotatória, terceira regra. Direito. Quando que eu me aproximo pela direita, eu tenho a preferência? No cruzamento não sinalizado, perfeito, certo? Então aí a gente observa se existe qualquer tipo de sinalização. Tem que olhar se tem placa, se tem semáforo, se tem alguma coisa escrita no chão, qualquer coisa. Se não tiver, aí ele não é sinalizado. Aí a gente aplica a regra da direita. Direita de quem? Direita do condutor do veículo. Os veículos SAMU, bombeiro, ambulância e polícia têm preferência ou tem prioridade? Prioridade. E veículos precedidos de batedores também tem. Mas na ordem de passagem, quem passa primeiro? Bombeiro, depois SAMU, depois polícia, depois ambulância. Quando que eu me aproximo todo do bordo da esquerda? Quando eu desloco meu veículo todo para o bordo da esquerda? Quando eu vou virar para a esquerda. Mas em que tipo de via? Mão única. Quando que eu aguardo com o meu veículo até o eixo central da via? Quando? Aí eu vou fazer uma conversão à esquerda na via de mão. Quando que eu desloco meu veículo todo para a direita, para o bordo da direita? Quando eu vou fazer uma conversão direita, virar à direita. Convergir é a mesma coisa que virar, dobrar, à direita ou à esquerda. Aonde é proibido ultrapassar? Aonde? Aclive, declive. Aclive acentuado, declive acentuado. Aonde mais? Pontes, túneis, viadutos, curvas, faixa contínua, cruzamento. Tudo é impróprio para ultrapassagem. Agora, se eu ultrapassar em faixa contínua, é infração de que natureza? Gravíssima. E pelo acostamento? Grave. E se eu ultrapassar enterro, cortejo ou desfile? Leve. Então não é todas que são gravíssimas, não. Se eu imobilizei o veículo em frente à autoescola, entreguei essa caneta aqui pro neto, o que eu fiz? Estacionou. A parada é para quem? Para o passageiro. Para embarque e desembarque. Se não embarcou ninguém, não saiu ninguém, não chamamos de parada, chamamos de estacionamento. Eu posso parar de frente de garagens? Não. Posso. Eu não posso Eu posso estacionar em frente à minha garagem, garagem da minha casa? Não. O agente de trânsito vai saber que aquela casa é minha, que aquele carro é meu? Não. Então a regra é para todos. Estacionar em frente à garagem é infração de natureza grave. Qual medida administrativa? Remoção do veículo. Estacionar afastado do meio-fio em 50 centímetros a 1 metro é infração de natureza leve. E a mais de 1 metro? Qual é a distância que eu devo respeitar das esquinas? 5 metros. Se é um veículo de pequeno porte. Mas se for um veículo de grande porte? 10. Não respeitou essa distância, é infração de que natureza? Média. Essas infrações estão caindo na prova, tá? Como se classificam as vias? E se falar como se classificam as vias públicas? Como se classificam as vias abertas? Outra também que apareceu nos simulados aí. Urbanas e rurais. Só vai colocar mais uma palavra para vocês se confundirem, mas é urbanas e rurais. As vias urbanas são 4 modelos. Quais são elas? Trânsito rápido. O que mais? Arterial. Qual é a velocidade máxima de uma via coletora? 40. É essa via que distribui o trânsito. E qual é a velocidade mínima dela? 20. Qual é a velocidade para todos os veículos numa via local? 30. E a mínima? 15. Que tipo de via que é essa? Onde que eu encontro ela? Faculdades,
hospitais, condomínios, fábricas, aí usa a via local. Uma via que é principal, recebe o trânsito das demais. Que tipo de via que é essa? Arterial. Qual é a velocidade máxima dela? 60. E a mínima? 30. Qual é a velocidade numa via que é totalmente fechada, sem interseções? 80. Qual é o nome dela? Trânsito rápido. Trânsito rápido. Qual é a velocidade mínima? 40. 40. Qual é a velocidade para todos os veículos na estrada? 60. 60. E qual é a velocidade para os veículos leves na rodovia? 110. Na rodovia, 110. E para os pesados? 90. Qual é a velocidade para os leves na rodovia de pista dupla? 110. Para os leves. Para os pesados? Qual é a velocidade para os leves numa pista simples? 100. E para os pesados? 90. A velocidade só muda para os veículos leves na rodovia, porque a gente tem que ver se é uma rodovia de pista dupla ou pista simples. Pista simples, Machado Alfenas, é uma mão que vai, uma mão que vem. Se a pista é simples, qual é a cor da faixa aqui? Amarela, porque o fluxo é oposto. Se a via é de mão única e são várias faixas, é uma rodovia de pista dupla, Fernão Dias, onde os veículos saem de Minas vão para São Paulo, ou de São Paulo para Minas. Qual é a cor daquelas faixas? Branca, porque vai no mesmo sentido. Usar buzina. Só posso usar buzina para fazer o quê? Evitar um acidente ou ultrapassagem. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva, horário proibido, local proibido, é infração de natureza leve. Qual é o horário proibido de acionar buzina ou sinal sonoro? Das 22 horas às 6. Quando que eu posso usar o pisca-alerta? Situação de emergência e também onde a regulamentação exigir. Ao parar desse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Quando que eu uso luz alta? Quando que eu uso? Quando não tem iluminação. Agora, exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Com chuva, neblina e cerração, que tipo de luz que eu uso? Onde tem iluminação? Baixa. Dentro de túneis, viadutos, passagens subterrâneas? Baixa. Se eu estou numa passagem subterrânea ou num túnel, passa vários tipos de veículo. Qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair dela? Motocicletas e similares. O pedestre pode ser autuado? Pode. Qual é o valor de uma infração de pedestre? Metade de uma infração leve. O pedestre tem prioridade de passagem em toda situação? Não. Quando que ele perde? Quando tem semáforos. Aí ele perde, tá? Então aí ele tem que esperar o semáforo fechar para ele passar. Mas se ele já estivesse na faixa e o semáforo abre, ele tem o direito à travessia? Tem. Aí ele deve terminar a travessia. Pode ficar buzinando? Pode ficar lá buzinando? Não, a pressão pedestre de jeito nenhum. Os motociclistas sempre têm que conduzir a motocicleta usando capacete com viseira ou óculos de proteção. A viseira estando levantada, é infração de natureza? Trincada, quebrada ou arranhada? Grave. Geralmente, falta de equipamentos, algum equipamento inoperante, quebrado, são infrações de natureza grave. Sempre conduzindo a motocicleta com as duas mãos no guidão. Quando existir um grupo de motociclistas, eles podem espalhar no meio da via? Não, eles têm que andar em fila indiana, um atrás do outro. Dirigir o carro descalço pode? Pode. E a moto? Não, sempre com calçado preso ao calcanhar. Conduzir os veículos com calçados que não são presos ao calcanhar é infração de que natureza? É média. Bração para fora? Média também. Que tipo de veículo é um autopropelido? Que veículo é esse? Individual. Mobilidade individual, são patinetes. Aonde ele pode trafegar? Ciclovias são demais. Ciclofaixas
calçadas e passeios. Qual é a velocidade de um autopropelido na calçada ou no passeio? 6. E na ciclovia ou ciclofaixa? Qual é a diferença de rodovia e estrada? Muito bem, então peraí. Qual que é pavimentada? Rodovia. Qual não tem pavimentação? A estrada, porque ela é de terra. O que é um bicicletário? Estacionamento de bicicletas. Qual é o órgão que autoriza o tráfego de veículos de tração animal? Prefeitura. Que tipo de condutor dirige só olhando para frente? Que tipo de atenção ele tem? Atenção fixa. Quando o condutor é distraído, ele tem uma atenção dispersiva. E se ele está olhando 360 graus? Difusa. Qual é a melhor atenção? Não. Defensiva. Não é nenhuma das três, é a defensiva. Eu posso estar lá no carro assim? Não. É a defensiva. Mas na falta da defensiva, a gente pode responder a difusa. Qual é a base da direção defensiva? Cadê o Pedro Henrique? Conhecimento. Atenção. Decisão. Habilidade e previsão. Qual a palavra não faz parte desse contexto? Interação. Qual é a melhor direção? A direção corretiva ou preventiva? Preventiva. A preventiva, que antecipa os riscos. Mas qual das duas o condutor tem que ser muito habilidoso? A corretiva, porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Deixa eu ver. O que é um ato inseguro? É uma atitude de quem? Do condutor. E uma condição insegura? Da onde a gente trafega, da onde a gente está. Automatismo são gestos que a gente faz no automático, sem perceber. Aonde acontece a maior parte dos acidentes? Cruzamentos, cerca de 1/3. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4 de segundo. 3/4 de segundo é o tempo médio de reação. Às vezes não vai estar lá. Qual é o tempo para se evitar um acidente? Qual é o tempo médio de reação? É os 3/4 de segundo. É a mesma coisa. A maior parte dos acidentes é causado por falha de quem? Humanas. Que tipo de condutor causa acidentes? São 3 tipos. Negligente, imprudente e imperícia. Muito bem. O que é negligência? Não se importa, descaso ou desleixo. O que é imprudência? Isso, é o que tem abuso de habilidade. São os homens. Abuso da habilidade. O que é imperícia? Falta de habilidade. Quem causa mais acidente, homem ou mulher? O homem. O veículo foi jogado para fora da curva. Como chama essa força? Centrífuga, fora, fuga. O veículo foi lançado para dentro da curva. Centrípeta. O veículo desgarrou a frente, foi jogado para fora. Como chama isso? Subestersante. Desgarrou a traseira e foi jogado para dentro. Sobreestersante. O que é aderência? Contato do pneu com o solo. Transferência de massa é quando troca o peso entre os eixos dianteiro e traseiro. Ela depende de 2 fatores. Quais são eles? Aceleração e desaceleração. Quando eu estou acelerando o veículo, qual é o eixo que fica mais pesado? Traseiro. Quando eu estou freando, qual eixo fica mais pesado? Dianteiro. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa de luz. Quando causa um ofuscamento, joga uma luz alta nos meus olhos, por onde que eu devo me orientar? Pela faixa da direita, o bordo da direita. Peraí, gente, deixa eu só pegar meu negócio aqui, que vai acabar. A gente chega lá na hora que não tem nada disso na prova. Nossa. Não, peraí. É errado. É segundo errado, é culpa da. E agora é certo que eu te mostro.
vídeo, NSI, vai procurar. Que beleza, né? Tudo culpa do Neto. Não, né? Não. É assim, Neto. Tem que ocupar alguém, você Eu vai ser. cheguei aqui agora, esse vídeo já tava gravando a questão. Vamos aqui garantir, né? Que já tá no fim do pito. Quando tem alguém com luz alta e tá seguindo o meu veículo, a luz dele tá dentro do meu retrovisor. O que eu devo fazer com o meu retrovisor? Ajustar. Ajusto. Eu não vou arrancar fora não, só ajusto, né? Para não prejudicar o desempenho do condutor. Chuva, neblina e cerração é uma condição adversa do tempo. E má sinalização, condição adversa das vias. O congestionamento é uma condição adversa do... Trânsito. E o pneu careca? Veículo. Do veículo. E o sono, a pressa? Feiura? Do condutor. Do condutor. Aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é isso? Camada fina de água entre o pneu e o solo. O pneu e o solo. Quando tem uma aquaplanagem, o que eu não posso fazer? Frear bruscamente. Nem desacelerar bruscamente, nem uma coisa nem outra. Eu só vou segurar o volante e desterçar levemente, bem leve, de um lado para o outro. Não pode ser abruptamente, senão o veículo faz isso. Roda no meio da via. Isso é doido. Qual é a menor manobra do veículo? Qual é a distância que eu posso andar de ré? O tempo necessário para quê? Para virar o veículo. Para fazer uma manobra. O motociclista, ao parar, qual pé ele põe primeiro no solo? O esquerdo. O direito está na onde? No freio traseiro. No freio. E ele parado em um cruzamento, o que ele deve ficar fazendo? Sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Os motociclistas são os veículos menores, então ele tem que fugir do ponto cego. O que é um ponto cego? Onde a gente não vê, onde os objetos se escondem. As motocicletas se escondem por ser veículos menores. Então tem que ficar lá sinalizando, na teoria, viu? Na teoria. Que tipo de acidente envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? Misterioso. Qual é o procedimento correto para entrar numa curva? Sinalizar. Eu vou frear antes da curva. Quando eu entro na curva, eu vou acelerando aos poucos. Como chama uma entrada e uma saída de uma curva? Ponto de entrada e saída de uma curva. Ponto de tangência. O que é ergonomia? Estuda entre o homem. Muito bem. A ergonomia é uma ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Mas ela tem 3 objetivos. Quais são eles? Ela pensa no quê? Conforto, bem-estar e segurança do condutor. Qual é o freio mais eficaz? ABS. Qual é o cinto mais eficaz? 3 pontos. Qual é a função do encosto de cabeça? O efeito chicote. No efeito chicote, o que a gente pode lesionar? Não, cervical. É a medula cervical. Deixa eu ver. Qual é a postura para conduzir uma motocicleta? Dinâmica. Os veículos de 4 rodas ou mais, num ângulo de aproximadamente 90 graus. Qual é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15, 10h10. Quando que eu posso conduzir o veículo usando apenas uma das mãos? Muito bem. Fora isso, sempre com as 2 mãos no volante. Bração para fora é médio. O povo gosta de fazer isso, né? Qual é a função do espelho convexo? Ele diminui a imagem, mas amplia o campo de visão. E o plano? Emite a mesma imagem de forma reduzida. Espelho plano, mesma imagem de forma reduzida. Toda vez que a gente vai usar o veículo, conduzir o veículo, a gente deve ajustar os retrovisores, principalmente se a gente não é a única pessoa que usa esse veículo. Tem um carro só, 4 pessoas, 4 motoristas na casa. A gente deve ajustar de uma forma que melhore a visão para nós. Eu ajusto meus retrovisores internos
para ver todo o vidro de trás. E os externos para ter uma ampla visão da parte traseira do veículo, certo? Capacete de segurança tem prazo de validade? Tem. Qual é o prazo? Conforme o fabricante. O que a gente verifica na análise primária, lá nos primeiros socorros? 3 palavras. Ver, sentir e secundária, a vítima da cabeça aos pés. Qual é o telefone do SAMU? 192. E do Corpo de Bombeiros? 193. Da emergência? 190. E da Polícia Rodoviária Federal? 91. O que significa SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU é exclusivo para acidente de trânsito? Não, ele presta socorro, auxílio em caso de acidente de trânsito. Inclui o atendimento em caso de acidente de trânsito. Quando eu vejo um acidente, eu tenho que salvar a vítima mesmo com risco? Não. Então, o procedimento correto. Viu o acidente? Eu paro de qualquer forma lá no meio da via e saio socorrendo a vítima? Primeira coisa, eu tenho que estacionar no local seguro. Depois eu sinalizo. Depois eu faço o procedimento com a vítima e ligo as autoridades competentes. A sinalização deve ser feita dos dois? Que materiais a gente usa? Falou materiais, não equipamento. Galho. Qualquer coisa. Galhos, o que mais? Pedra. Pau. Folha, galhos. Pedaço de madeira, pedaço de papelão, o que você achar lá na via, qualquer coisa, né? Mas aparece lá na prova do Detran também. Cones, balizadores, tambores, cavaletes, fita zebrada. Tem tudo isso disponível? Ao sofrer um acidente, sirvam-se lá na coisa? Não tem. Tem tudo isso lá no teu carro? Se você colocar tudo isso, você fica do lado de fora, né? Mas na prova do Detran vai estar certo, viu? Que tipo de acidente espalha fragmentos? Quando tem explosão. Espalhou um fragmento desse e foi lá no meu olho. O que eu faço com esse olho atingido? Retiro? Não. Eu só vou fazer um curativo local, mas eu tenho que mobilizar os dois olhos. A sinalização, se for um acidente durante o dia, quantos passos eu conto? 30 passos. À noite? 300. Falou só acidente aconteceu na via. Durante o dia, 30 passos. Durante a noite, 300. Mas se ele falou, o acidente aconteceu na rodovia, você pega a velocidade da rodovia, 110. Durante o dia, 110 passos. Durante a noite, 220, que aí dobra. Se especificar a via que está trafegando. Pode entrar. Oi, tudo bem? Trouxe o RG? Tá bom. Deixa eu ver. Quando eu tô lá fazendo a contagem e me deparo com uma curva, o que eu faço? Volta a contar de novo. Muito bem, eu vou até no fim da curva e recomeço. Eu tô lá no 20, eu tenho que contar 60, por exemplo. Tô lá no 20. Vou até no fim da curva e começo no 21, volto 21, 22 ou começo no 0 de novo? No 0 de novo. Quando tem acidente envolvendo cabo de eletricidade, aonde é seguro ficar? Dentro do carro, dentro do veículo. E não pode colocar a mão em partes metálicas. Mas se for preciso sair, com os 2 pés juntos no solo. Em caso de acidente, tem coisas que a gente deve fazer e tem coisas que a gente não deve fazer. Quais são as coisas que a gente não pode fazer? Cite alguma. Pôr a mão na vítima. Colocar a mão na vítima. Você não conhece ela, sabe se ela está doente? Dar alimento, água ou remédio. Também não. Quer mais? Não pode, viu os ossos para fora, não pode puxar nem empurrar nada dos ossos para o local. O que mais? Se for acidente no ar, não pode tirar o capacete. Não pode tirar o capacete. O que mais? Posso tracionar a vítima por braços e pernas? Puxar? Não. Posso carregar ela em veículo próprio? Não, vai que ela morre.
né? Não pode. Pode aplicar o torniquete? Não. Não. Mas caso a gente seja uma pessoa da área e vai fazer um torniquete, aplicou o torniquete. Primeiro, qual é a sigla do torniquete? TQ. Fiz um torniquete em alguém, aonde que eu devo anotar? Na testa. Na testa. A sigla TQ. Qual é o tempo máximo de um torniquete? 10 minutos. Só pode ser feito em quais partes? Braços e coxas, braços e pernas. Posso usar barbante? Não. Posso usar fio? Não. De jeito nenhum. Arame? Não. Não. Eu só posso usar materiais maleáveis, tecidos, borrachas, né, para poder parar o sangue de uma pessoa. E o torniquete só é aplicado em caso de hemorragias. Picadas de animais peçonhentos, pode? Não. O que é o ABC em primeiros socorros? Não é extintor. ABC. ABC. A são as vias aéreas. B, respiração. E C, circulação. Qual é o coração que bate mais vezes por minuto? Recém-nascidos. Bate menos? Os idosos. Aonde eu sinto melhor a pulsação de alguém? No pescoço. Exatamente aonde? Na carótida. Quais dedos eu uso? Esses 3. Quais são eles? Indicador, médio e o anelar. Por que eu não posso usar polegar e o dedinho, o mindinho aqui? Por quê? Porque eles têm pulsação. Qual é a temperatura normal do corpo humano? 36 a 37. Acima disso, está em estado febril. Abaixo disso, a pessoa está entrando em hipotermia. Quando está em abaixo de 36, eu posso agasalhar a vítima? Não. Posso. Se tiver menor, temperatura menor, aí eu posso. Mas se ela tiver com a temperatura elevada, pode aquecer a vítima? Não. Ela está com calafrio. Ela está com frio. Ela vai estar com frio mesmo, porque ela está com febre. Esse é um sintoma do estado febril. Se eu não posso dar remédio, o que eu posso fazer para ajudar a vítima? Não, você vai usar compressas frias na testa, no pescoço e nas axilas para abaixar a temperatura. Quando ela, ou vai aparecer lá na prova do Detran, um banho de imersão. O que é um banho de imersão? É o banho de corpo todo. Lá na rodovia a gente põe uma pessoa dentro do chuveiro? Não, mas na prova pode assinalar que está a resposta certa, viu? Então, vamos lá de novo. Quando a pessoa está com a temperatura elevada, subiu, pode agasalhar? Não. Lá na provinha de vocês vai aparecer, não se deve fazer. Não pode agasalhar. Quando a gente está com febre, criança, pequenininho, qual que é a primeira situação que a mãe faz? A mãe já arranca as cobertas tudo, a mãe já arranca a roupa tudo e já te enfia dentro do chuveiro. Não é assim que a mãe faz? A criança está lá até batendo de frio. Esse é um sintoma. Não é porque ela está com frio que você vai colocar coberta. Não pode aquecer. Mas se ela tiver abaixo de 36, aí pode aquecer a vítima, porque a temperatura está baixa. A gente pode morrer com alta temperatura, mas também se você estiver embaixo da temperatura, viu? O que eu uso para medir a temperatura? Termômetro. Aonde? Embaixo do braço, nas axilas, de 3 a 5 minutos. Uma pupila dilatada e outra contraída pode ser sinal do quê? AVC, derrame, traumatismo. Ambas contraídas, ambas pequenininhas, intoxicação ou traumatismo. Ambas dilatadas, sem reação à luz, morte. Com reação à luz, pode ser sinal de parada cardíaca ou intoxicação por barbitúricos, quando ela está bem grandona. Então, qual sinal vital não muda com a idade? Qual sinal vital não muda com a idade? Temperatura. E se não apareceu temperatura? Qual outra coisa que pode aparecer lá na prova? Não tem temperatura. Apareceu lá pulso, apareceu respiração, apareceu pressão, apareceu pupila. O que eu marco? Pupila. Se tiver pupila e temperatura na mesma questão. Temperatura. Pele ficou roxa. Como chama essa situação? Cianose. Pele roxa, cianose.
Pele avermelhada, exposição ao calor, pode ser também estado febril e queimadura de 1º grau. Falando nas queimaduras, 1º grau a pele fica avermelhada. Então, 1º grau a pele fica avermelhada. 2º grau forma bolhas. 3º grau destrói o tecido vivo. Em queimaduras, o que eu uso? Água corrente ou soro fisiológico. A vítima apresentou incapacidade de mover braços e pernas. O que ela pode ter sofrido? Ela pode ter lesionado a medula cervical. A vítima apresentou incapacidade de mover as pernas. O que ela pode ter lesionado? Mas qual parte? Dorsal. A vítima apresenta incapacidade de mover ou o lado esquerdo ou o lado direito. O que ela pode ter tido? Um AVC. O que significa AVC? Acidente vascular cerebral. Ele se divide em 2. Quais são eles? Isquêmico e hemorrágico. Parabéns. Quando a vítima está tendo uma parada cardiorrespiratória, qual manobra a gente vai aplicar? RCP, reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Quantas massagens se for apenas um socorrista? 30. 30 por? 20. Não, 30 por 2. 30 massagem, 2 respiração. 30 massagem, 2 respiração. Se for 2 socorristas, 15 por 1. 5 por 1. 5 massagem, 1 respiração. 5 massagem, 1 respiração. Respiração boca a boca em bebê é feita onde? Boca e nariz ao mesmo tempo. E a massagem cardíaca são feitas com dedos. Nos adultos, com as mãos. Como que eu sei que uma mulher está respirando? Aonde que tem movimento? No peito nada, parado. No tórax. E se for nos homens e nas crianças, a gente observa o abdômen. Vai ter movimento aqui, no abdômen. Quando tem um objeto empalado, ficou encravado no corpo de alguém, a gente pode retirar esse objeto? Não. Posso movimentar? Não, só vou fazer um curativo ao redor. Ossos para fora, pode empurrar? Não. Puxar para dentro? Não. Fratura que o osso quebra e rompe a pele, como que ela chama? Exposta. O osso quebrou, mas não rompeu. Fratura fechada. Aberturas aqui no tórax. Tem uma lesão no tórax da pessoa. A gente pode ir lá e pôr a mão no sangue de alguém?